Olá, boa noite. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexandre, eu sou aluno de Sistemas de Informações. Estou realizando esse vídeo para o trabalho de AED 2, Algoritmo e Estrutura de Dados 2, do professor Vanderlei, certo? Bom, começando sobre o problema é sobre timetabling, né? De forma geral, é um problema bem simples, né? É um problema que bem comum, né? Que ele vai ser usado para identificar, certo? Se existem colisões em arquivos CSV principais, como está bem esse aqui, certo? Esse arquivo aqui a gente vai identificar, já adiantando, né? Identificar por ID, ID Solution, Solution Name, etc. Todos esses dados que foram colocados no arquivo disponibilizado pelo professor, certo? Bom, vamos lá. Que acontece? Esse exercício é bem simples, né, de certa forma, né? A sua complexidade, certo? Principalmente na leitura desse arquivo, porque depende de qual linguagem você está fazendo, principalmente da linguagem que eu estou fazendo, que é Java, certo? Por quê? Porque cada programação tem o seu jeito de lidar com leitura de arquivos, certo? Óbvio, por mais semelhante que sejam, há suas dificuldades, ainda mais para mim que nunca mexi direito com essas indentações, certo? Bom, sem mais delongas, vamos para a estrutura do arquivo CSV, certo? Que acontece? De primeira instância, né, eu separei todos os IDs que estavam sendo mostrados aqui, certo? Dentro de uma classe, certo? Aula Java e, claro, declarei o objeto dela mesma, certo? Enfim, vamos lá. Para mim, a parte mais complicada foi a leitura do arquivo CSV. Por quê? Né? Que acontece? A gente, de certa forma, a gente cria um objeto BufferReader, certo? Com uma classe dentro do Java, certo? E cria um objeto NewFileReader colocada dentro desse caminho que a gente criou aqui na hora que a gente vai carregar as aulas, certo? Beleza. Que acontece? De primeira instância, né, ele vai ler o cabeçalho, identificou que é vazio, retorna para aulas e pede para tentar carregar o arquivo de novo, beleza? E avisa o usuário. De primeira instância, o que eu achei mais fácil, a gente separar por vírgula e fazer um hash map para colocar todo mundo em lowercase, né? Como está aqui nessa tratativa, para ficar mais fácil de identificar tudo, certo? Aqui, novamente, fiz um comando de repetição, separei por vírgula e fiz todos os índices, declarando um objeto de aula e colocando ele no final depois que eu identifiquei todas as linhas e, claro, colocando todos os IDs aqui certinho e quais estão no arquivo CSV. Beleza? Certo. Feito isso, né, tem nas tratativas de erro, né, caso aconteça algum erro para identificar, certo? Mas é só para ter a tratativa de erro, né? No caso, o código tem que estar certo. Enfim, vamos lá. Eu vou diretamente para a explicação da lógica, né, que eu usei para fazer todas as tratativas, certo? Bom, classe principal, todas as importações foram feitas para ter a puxar os tipos de falha, inclusive foram feitas aqui também, não comentei, né? Que já puxam desse Java IO e do Java útil, certo? Importei o model aula, né? Que está aqui para puxar as classes, etc. Certo? Beleza. Vamos lá. O try, né? Feito para capturar qualquer tipo de erro, certo? Tanto o try e o catch aqui, esse try catch final, tem dois try catches dentro dessa lógica aqui, certo? Beleza. Esse primeiro aqui define o caminho absoluto do arquivo CSV. Ele só está aqui para achar ele de forma mais fácil, certo? Caso precise trocar o arquivo ou ler um arquivo e tal, é só trocar o nome dele e colocar dentro dessa pasta aqui, certo? Que ele vai ler o arquivo CSV, certo? Caso esteja conforme esses IDs aqui, certo? Beleza. Cria uma lista de aulas com o CSV Reader, carrega as aulas. Caso a lista esteja vazia, ele vai informar o usuário que nenhuma aula foi carregada e pede para a gente verificar o CSV. Enfim, tudo normal. Beleza? Aqui ele ordena a lista de aulas pelo horário de início, begin in time, facilitando a comparação de horários, certo? Aqui ele faz um sort, bota como é que fala? Cria um objeto para formatar e comparar os horários no padrão hora, minuto e segundo, certo? Esse data format faz exatamente isso, certo? Beleza. Que acontece nesse aqui? Como está escrito no comentário aqui que eu coloquei, inicializa todos com ok, traço, traço e valores padrão, certo? Sem colisão, beleza? Certo.
Vamos para a comparação dos fors, certo? O que acontece? Eles vão comparar cada aula com as outras seguintes. Por que isso está aqui? Porque ele evita comparações repetidas, certo? Esse é o principal ponto que foi feito do esforço. Mesmo que a complexidade tenha aumentado, o tempo de complexidade tenha aumentado um pouco, é bem efetivo porque eu não acho uma forma mais eficiente de fazer isso. Eu acho que até tem se eu usasse hash map, mas eu acho que a complexidade do código ficaria muito insalubre para o que é para ser feito. Então eu já usei dois loops, um dentro de outro, para ficar mais fácil. A gente vai fazer uma checagem de colisão aqui, certo? Mesmo professor no mesmo dia, mesma sala no mesmo dia, certo? Essas são para que esses dois booleans são exatamente para isso, certo? Beleza. Esses dois aqui, esses três, esse try catch aqui, o que acontece? Esses quatro, na verdade, né? Eles são feitos para converter os horários da aula em objetos do tipo date e verifica se os horários realmente colidem, sobrepõem de certa forma, né? Esse aqui, ele vai calcular a duração da sobreposição em minutos, quanto tempo que durou o conflito. Se negativo, ele considera zero, beleza? É, certo. Ah, tá. Esse aqui, acho que eu devia ter comentado isso aqui no começo, mas as ordens de tratativa são feitas da seguinte forma: PRF SAL, certo? Professor e sala, PRF só professor e sala só sala. E também ele define o nível, né, do ID collision, do collision level e do collision size, certo? Se ele é total ou parcial, né? Mas todas de começo nível ok, certo? Beleza. Essa lógica aqui do if é só ele vai atualizar a aula com o maior conflito detectado. Se a duração da colisão for maior do que qualquer colisão anterior, ou se for do tipo grave, né, PRFSAL, né, essa aqui do professor Sala, ele sobrescreve, certo? Enfim, tratativa de erro, certo? Beleza. Na hora de exibir o resultado, o que acontece? Ele vai printar primeiro as colisões reais de horários detectadas, ordenadas por horário, certo? E mostra as aulas que tiveram algum conflito, tipo de conflito, o nível de conflito, a duração em minutos, nome do professor, sala, dia e horários, certo? E uma tratativa de erro. Bom, vamos rodar o código? Eu acho que ele não vai deixar eu fazer direto. Eu acho que eu teria que compilar antes, mas acho que eu vou compilar ele de forma direta. Deixa eu ver onde ele está, lá dentro do main, né? App main. Ah, tá, eu não compilei, né? Então ele vai ficar pelo outro. Então vamos compilar ele direto aqui, que eu acho que ele já fica mais fácil. Ah, beleza. O que acontece? Teve o total de aulas carregadas, que são 68, a gente pode verificar aqui. No total são 68, certo? E as colisões de horários, reais de horários detectados ordenadas por horário. Por exemplo, nível PRF, que é o nível mais grave, nível parcial, né? Das 7h30 às 8h45, certo? Sala 1002, dia 7. Beleza, a gente pode pegar algum outro exemplo aqui do nível total, que esse aqui é o pior de todos, que do Junit, né? Junit, acho que é assim que. Vamos pegar do Valdemar, né? Valdemar, sala 203, dia 4 de 5, 8h30 às 9h45. Houve um conflito de sala nesse dia, certo? Bom, basicamente o código ficou assim, certo? Espero que tenha ficado bem claro. Caso surja alguma dúvida. Enfim, é isso. Muito obrigado. Até mais.